Fala galera, beleza? E aí, bora apresentar o nosso caso clínico de número 3, referente a diabetes e glicosúria? Partiu! Apresentando então o nosso caso clínico de número 3, que fala de diabetes e glicosúria, vamos lá. Temos aqui um paciente de sexo masculino, 57 anos, diabético, que se consulta com um endocrinologista. Durante a consulta, ele reporta frequência urinária mais alta do que o normal, sendo que isso é chamado de poliúria, ingestão de líquidos devido ao aumento da sede, sendo que isso é chamado de polidipsia, e fadiga ao longo de todo o dia. Quando indagado se fazia uso de medicamentos, o paciente informou que sim, porém que vivia se esquecendo de utilizá-los. O médico, então, solicita a realização de alguns exames, que eu deixo aqui abaixo. Aqui a gente vê, né, galera, o exame físico, o paciente apresentando obesidade grau 1, então a gente vê aqui o índice de massa corporal, o IMC de 31,14 quilos por metro quadrado. Lembrando que a obesidade grau 1 vai desde 30 quilos por metro quadrado até 34,9. O exame de urina aparece positivo para glicose, então quando tem glicose lá na urina, esse quadro é chamado de glicosúria. E os exames complementares, a gente vê, né, galera, que a hemoglobina glicada, a glicemia em jejum, a glicemia pós-prandial e o peptídeo C, eles estão todos mais altos do que os valores de referência, do que aqueles valores que são considerados para indivíduos saudáveis. Aqui eu deixei aqui destacadas as expressões, as partes mais importantes que eu considero aqui para a gente responder as nossas perguntas. E aqui então nós temos as perguntas que eu vou respondendo para vocês ao longo dos próximos vídeos, tá? A primeira delas, que vem já no próximo vídeo, eu peço para vocês explicarem o mecanismo de funcionamento da insulina em indivíduos saudáveis e depois disso, para vocês apontarem as razões pelas quais a glicemia não é estabilizada nem na diabetes 1, nem na diabetes 2. Na segunda questão, eu coloco para vocês que mesmo não havendo um exame de insulinemia, de insulina no sangue, é possível a gente saber se o paciente apresenta diabetes 1 ou diabetes 2. Peço para vocês apontarem então o tipo de diabetes, né, que o paciente apresenta e o exame que comprova a sua resposta. Dica, é um dos exames complementares, tá? Além disso, peço para vocês explicarem a relação entre o exame e o conteúdo de insulina liberada no sangue. Na questão 3, eu pergunto, né, indivíduos saudáveis apresentam glicosúria? E aí eu peço para vocês, inicialmente, para responderem, para vocês apresentarem as diferentes estruturas que compõem os néfrons, sendo que os néfrons são as unidades morfofuncionais dos rins, né, são aquelas unidades que executam as funções renais. E aí depois, para vocês apontarem o mecanismo de reabsorção de glicose filtrada pelos túbulos proximais. Na pergunta 4, eu coloco para vocês que indivíduos que apresentam diabetes descontrolada podem apresentar glicosúria, como no caso apresentado. Aí eu peço para vocês apontarem a razão pela qual os túbulos proximais não conseguem reabsorver toda a glicose filtrada, mantendo boa parte dela no líquido, até que ela seja eliminada na urina. E aqui a última pergunta do nosso caso clínico 3, né, de diabetes e glicosúria, peço para vocês correlacionarem a poliúria, a polidipsia e a fadiga à condição do paciente, ao quadro de diabetes. Vamos combinar o seguinte, então, galera? Agora que o caso foi apresentado, quero que vocês tentem responder essas próximas 5 perguntas. E, ó, toda segunda e toda quinta-feira eu vou liberar aí por volta das 7 horas da noite um vídeo respondendo então cada pergunta e trazendo os comentários e o gabarito. Tá legal? É isso aí, gente. Obrigado, valeu, um abraço.